Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 46 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 8 ao 10 do livro de Levítico. Vamos à leitura? Capítulo 8. A consagração de Arão e de seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado e os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias,
até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizessem expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação.
Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso sobre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-las-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.